Agora a gente vai para o painel Formar, Conectar, Internacionalizar a atuação do Projeto Paradiso. E para a gente levantar esse debate, entender um pouco mais sobre o projeto, eu gostaria de chamar aqui no palco a Milena Larissa. Seja bem-vinda, Milena. Recebam com aplausos, por favor. Pode ficar à vontade, isso. Pode ligar já seu microfone também, que ele demora um pouquinho. Milena. Alô, alô. Isso. Milena, primeiro eu já quero começar agradecendo também. Acho que as pessoas que estão aqui são muito importantes e que nos recebeu, assim, quando a gente já disparou o e-mail, nos recebeu tão bem, abraçou o projeto, falou assim, não, quero ir lá, quero discutir, quero falar. E você foi uma dessas pessoas também, não fez questão, não falou assim, não, é tudo. Foi ótimo o contato contigo e eu agradeço muito a sua presença aqui para a gente falar um pouco sobre o Projeto Paradiso, tá? Então, seguindo o nosso cotidiano aqui dos painéis, eu faço uma breve apresentação da sua biografia, você tem a sua fala e depois eu retorno para a gente abrir as perguntas para o público, tá bom? Então, Milena Larissa é formada em Comunicação Social pela FIRB, com habilitação em Rádio, Televisão, Informação e Gestão de Projetos pela FGV. Milena atua no mercado audiovisual desde 2014 e iniciou na produção de recursos de acessibilidade e pacotes para cinema digital, migrando posteriormente para a distribuição em plataformas de streaming, onde coordenou lançamentos com alcance em toda a América Latina, com participação na Vitrine Lab 2024, curso de distribuição cinematográfica, Milena alia gestão e estratégia para ampliar o impacto do audiovisual brasileiro. Seja bem-vinda, Milena. O palco é todo seu e que vocês tenham um ótimo painel. Olá, boa tarde a todos. Felipe, eu que agradeço. A gente fica muito feliz em poder difundir, né? Eu acho que a nossa maior missão, a maior missão do Projeto Paradiso é realmente essa difusão de conhecimento, de ciclos de conexões dentro do audiovisual. Então, esse convite é super importante para a gente. E a gente sempre recebe muito felizes mesmo quando nos convidam. A gente faz questão de participar. Bom, a Felipe já adiantou, sou Milena, sou formada em rádio e televisão, estou no Projeto Paradiso já há 3 anos, quase. Projeto Paradiso, que é uma instituição filantrópica do Instituto Olga Rabinovich, que é a nossa mantenedora. A gente atua na doação de bolsas de estudo e internacionalização de obras audiovisuais brasileiras. Então, eu vou pedir para a gente já começar com um videozinho super fofo que fala sobre um pouco da nossa atuação. Se você puder soltar, David, por favor. Com o Google Workspace, você pesquisa... Não, o Google não faz parte nossa, não. Pode passar para o slide depois do vídeo, por favor. Aí, maravilha. O Projeto Paradiso nasceu em meados de 2018, 2019, ali onde a gente teve uma mudança de governo, onde não ajudou muito o nosso audiovisual brasileiro. Muito de um sonho da Olga, que é a nossa mantenedora, de ajudar o cinema de alguma forma. Mas ela não sabia muito bem como ela poderia fazer, em quais frentes ela poderia atuar, até que juntou uma equipe, que é a equipe que hoje consolida o Projeto Paradiso, para poder fazer um estudo, conversar com entes do audiovisual brasileiro, para saber, né, onde que poderia
ser importante esse impacto desse apoio. Até que a gente entendeu que, para poder apoiar o audiovisual nacional, a gente precisava dar mais tempo aos roteiristas e mais estrutura aos roteiristas para poder escrever. Dar dinheiro, recurso, para eles poderem ter esse tempo de desenvolver melhores histórias. Foi aí que nasceu, foi aí que começou. Dentro desse processo, hoje em dia, a gente atua em algumas frentes. A gente faz parceria com várias instituições internacionais, como o Festival de Locarno, que tem alguns laboratórios. A gente também tem parceria com laboratórios no México, laboratórios em Luxemburgo, enfim, no mundo inteiro, onde a gente, sempre que tem um brasileiro selecionado, a gente faz todo o processo de doação de bolsa, paga o FII dele, paga a passagem, hospedagem, para ele poder se manter lá e ter esse tempo e esse conhecimento e essa qualidade na escrita. Além das bolsas, que a gente... Pode passar, David, por favor. Além das bolsas, a gente também tem alguns outros programas. Na verdade, hoje a gente tem um leque de programas muito grande. Um deles é a Aceleradora Paradiso, onde a gente atua voltado para profissionais negros do audiovisual, que é um programa de shadowing. Então, a gente seleciona, junto a um parceiro, uma pessoa, e essa pessoa vai fazer um programa de 6 meses, como se fosse um grande estágio para aprender como é aquele ofício. Então, a gente já teve aceleradora de escrita de roteiro, já teve aceleradora de produção executiva, já teve aceleradora de distribuição. Então, é super legal, porque é um intensivão, e muitas vezes você dá uma oportunidade para uma pessoa que ela não teria essa introdução no mercado de trabalho, muito menos com a base que a gente oferece, junto com o parceiro. Hoje, o nosso maior programa, acho que o programa mais parrudo de desenvolvimento de roteiro é a incubadora, onde, anualmente, a gente seleciona, junto com parceiros, 3 projetos em desenvolvimento, ali no seu primeiro tratamento de roteiro, para poder passar por um laboratório 360 durante um ano inteiro. Então, esses projetos têm mentorias nacionais, mentorias internacionais, consultorias de produção, consultorias de distribuição, consultorias de design de audiência. Eles passam por processo de reescrita. Então, é super completo para poder preparar esse projeto para encontrar coprodutores internacionais. Então, acho que aí é uma das nossas grandes atuações nessa internacionalização de projetos nacionais. Residências também, eu acho que, inclusive, para roteiristas um pouco mais maduros, que precisam desse tempo de qualidade para poder escrever histórias realmente que tenham esse potencial de viajar ao mundo, a gente oferece algumas bolsas fora do país, como na França, uma que chama Molandandé, outra que chama Pop-Up, que é uma residência que cada ano acontece em um lugar onde a gente seleciona uma pessoa, paga quase 20 dias para ela ficar imersa, sempre num lugar super legal, deslumbrante, para poder ativar a criatividade, para que essas histórias sejam desenvolvidas e para ter esse contato internacional também, sempre pensando que as histórias precisam viajar, né? Que não só os fundos brasileiros, ou Ancine, enfim, as verbas brasileiras governamentais vão construir esse filme. Então, a gente sempre procura que ele seja moldado para que sempre encontre coproduções internacionais, para que essas obras saiam do papel, que eu acho que é, na verdade, a nossa maior missão, né? Além disso, a gente tem alguns outros programas, por exemplo, o Show Me the Fund, que ele é uma plataforma de fundos onde ajuda os produtores a encontrarem fundos internacionais para os seus projetos. Então, é muito legal. Tem fundos voltados para cinema verde, fundos voltados para histórias LGBTQIA+, enfim, tem vários tipos de fundos, e ali a gente faz esse mapeamento, todos direcionados para projetos brasileiros, ao qual os produtores costumam ficar ali rastreando o tempo todo para poder ajudar esses projetos a saírem do papel, mais uma vez, com essa ideia de internacionalização mesmo.
Enfim, alguns laboratórios, cursos que a gente dá, publicações. A gente fez uma publicação de um fundo holandês que a gente tem parceria, que é o Huberbals Fund, que eles anualmente selecionam alguns projetos com o valor de 10 mil euros para esse desenvolvimento. Então, é um valor robusto para quem escreve, né? É super interessante. Mas, dentro dessa ideia de internacionalização, o que é mais interessante dentro das coisas que a gente oferece é o nosso programa Brasil no Mundo. Esse programa ele apoia já obras prontas, não em desenvolvimento, mas sim já obras prontas, a viajarem para os festivais. Então, a gente, todo ano, publica uma lista de festivais, os quais brasileiros, obras brasileiras, majoritariamente brasileiras, selecionadas nesses festivais, em algumas categorias que a gente determina ali, recebem automaticamente um apoio financeiro para que eles possam viajar, para poder vender as suas obras, enfim, conseguir fazer esse trabalho mais de PR lá fora, para conseguir potencializar o cinema nacional. Então, é um leque de coisas que a gente tenta proporcionar aí para poder alavancar, fazer o cinema brasileiro viajar ao mundo, para que tenha, de fato, esse reconhecimento que as nossas obras merecem, né? Tudo isso, a gente tenta democratizar esse conhecimento da maior forma que a gente pode. Acho que, financeiramente, é meio impossível você conseguir abraçar todas as obras, todos os projetos nacionais que acontecem, mas a gente viabiliza isso, essa democratização, de duas formas. Uma, como contrapartida, todos os bolsistas que ganham essas bolsas precisam difundir o conhecimento. Pode passar, por favor? Precisam difundir o conhecimento de forma gratuita, dentro da comunidade audiovisual. E essas pessoas que ganham essas bolsas entram para a Rede Paradiso de Talentos, que hoje conta com mais de 220 pessoas, as quais nós apoiamos nesse processo desde 2019. A gente chama esse programa de contrapartidas de Paradiso Multiplica. Então, essas pessoas têm algumas horas, a gente pede, proporcionalmente ao valor da bolsa que elas ganham, algumas horas de contrapartida, e elas precisam fazer essa difusão de conhecimento. Então, às vezes, você tem um roteiro e você gostaria muito que alguém lesse o seu roteiro e desse um pitaco para você, mas tipo, você não tem grana para poder pagar essa pessoa, entre em contato com a gente vai entender seu projeto, vai entender quem tem fit dessa rede com o seu projeto, para poder sentar e conversar com você 2 horas de forma gratuita ali, para você ter insights, ter novos olhares, às vezes criar pontos de conexão. Então, é super interessante. Além disso, a gente também proporciona, dentro do nosso canal Paradiso, alinhado com o Multiplica, várias masterclasses que falam sobre distribuição, que falam sobre roteiro, que falam sobre... A gente, inclusive, essa semana fez uma com o Marcelo Gomes, diretor e roteirista, falando sobre a gene do personagem, que foi super legal, um aulão de 1 hora, que está gratuito, disponível no YouTube. Eu acho que existe muito... O saber prático, né, que você vai aprendendo, fazendo dentro do audiovisual nacional. E o canal Paradiso, no YouTube, é uma grande fonte de conhecimento, né, principalmente, às vezes, para quem não tem acesso a pagar laboratórios caríssimos, recursos para isso. Então, a gente encontrou essa forma de democratizar, além do que a gente já faz para essas pessoas que já foram apoiadas financeiramente. Pode passar, por favor? Enfim, hoje a gente tenta, ao máximo, sempre não ter ingerência nas pessoas que a gente seleciona dentro dessa rede de talentos. Então, todas as bolsas que a gente oferece, as pessoas se inscrevem diretamente na oportunidade e o parceiro seleciona esse bolsista e avisa para a gente, Projeto Paradiso, o brasileiro selecionado para essa oportunidade foi esse. A gente automaticamente não faz nenhuma seleção, nenhuma triagem, a gente não escolhe, a gente simplesmente apoia essa pessoa e essa pessoa entra para a rede, onde a gente tenta deixar o mais diversificada possível. Então, as oportunidades que a gente procura, a gente tem uma oportunidade, por exemplo, na Colômbia, que é uma bolsa que é voltada para roteiristas pretos, roteiristas indígenas. Então, é uma das formas que a gente tem de deixar essa rede sempre muito diversa, o que é extremamente importante para dentro de um audiovisual democrático e rico, principalmente quando a gente fala de trocas, né, de networking, de saber, de desenvolver.
Então, essa é uma das maiores riquezas, e assim, essa curadoria de bolsas que a gente faz, a qual a gente apoia, é sempre pensando nisso, né? Tanto na democratização, mas também de sempre ter caras novas e uma rede com perfil brasileiro, né? Com a cara do Brasil sempre. Pode passar, por favor. Aqui são alguns dos nossos parceiros no exterior. A Escola de Cuba, de roteiro, que é uma das maiores escolas do mundo. Midpoint, que é voltada para a série, que é super legal. Ela é uma oportunidade para produtores roteiristas ali, né? A gente não vê muito esse perfil no Brasil, mas tem muitos produtores que se envolvem nesse processo de escrita do roteiro, e essa bolsa é muito voltada para isso, é super interessante, é uma oportunidade que a gente está trazendo agora. Esse vai ser o segundo ano que a gente está oferecendo ela, e foi super bem. Filma Afro, que é uma bolsa na Colômbia, uma residência na Colômbia, Sine Qua Non, que é no México, enfim, Locarno, Produto Sur, que é na França. A gente tem um leque bem grande assim de parceiros e de oportunidades que a gente oferece ao redor do mundo. Pode passar, por favor. Alguns cursos também, que a gente tem bastante parceria com laboratórios dentro do Brasil, BR Lab, Nordeste Lab, Dia Lab, Icumã, que é do Centro-Oeste, SAP também, que é do Centro-Oeste, sempre visando ter parceiros em todas as regiões do Brasil, a fim de descentralizar esse cinema do Sudeste, Sul ali. Então, são parceiros não só aqui, né, nesse eixo Rio-São Paulo, mas também Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Pode passar, por favor. Pode passar, já eu falei um pouquinho da incubadora. E aqui, dentro do nosso programa Brasil no Mundo, que é o programa de internacionalização, que a gente apoia os brasileiros selecionados, aqui são alguns dos festivais para os quais a gente tem essa parceria. Então, tem Cannes, tem Locarno, Sundance, South by Southwest, tem o Festival de Guadalajara, Berlinale, enfim, são mais de, se eu não me engano, tá, gente, eu vou falar o número de cabeça aqui, mas são mais de 15 festivais internacionais que a gente cobre com esse apoio para o filme brasileiro selecionado. E é um apoio automático, tá? Se o seu filme passou na categoria que a gente apoia, automaticamente a gente vai entrar em contato e vai te depositar esse dinheiro. E eu acho que o que é mais legal dentro do Projeto Paradiso a nossa ideia não é burocratizar essas doações, então nunca são doações que vocês precisam fazer grandes coisas para recebê-la. Pelo contrário, eu acho que a gente tem pouquíssimas contrapartidas, que uma delas é uma contrapartida que a gente vê que é super importante, que é essa de difusão de conhecimento, né? Que para continuar fazendo a grande roda do audiovisual girar. E que acaba sendo super legal, porque é uma troca, é networking, você conhece outras pessoas, você vê outras ideias, e é assim que a criatividade também vai caminhando nesse processo. Pode passar, por favor. Com essa ação do Projeto Paradiso, a gente já realizou mais de 2.000 horas de ações de difusões gratuitas, entre masterclasses, oficinas, mentorias, bancadas de júri também. Às vezes, a gente faz umas bancadas de júri para a rodada de pitching, muitas vezes pitching de treinamento, que as pessoas têm um pouco de trava ali para poder vender os seus projetos. Então, é algo super bacana. A gente sempre tenta fazer um processo de um espaço seguro para que isso aconteça. As nossas ações elas estão distribuídas em todo o Brasil. Então, a gente sempre tenta alcançar cinemas fora desse eixo. Esse ano a gente está muito focado para o Cone, né? Para um cinema nortista, para um cinema do Nordeste, para o cinema do Centro-Oeste. Eu acho que esse é o nosso maior desafio esse ano, sair um pouco desse sul brasileiro, alcançar novos cinemas, novas histórias, né? Novas culturas, que para a gente é extremamente importante. Pode passar, por favor. E aqui é o mapa de fundos que eu pincelei para vocês um pouco anteriormente, um pouco mais detalhado aqui. Quem tiver interesse, produtores, aí, eu acho que vale a pena
dá uma investigada no Show Me the Fund. Aqui a gente faz toda essa pesquisa de fundos voltados para projetos brasileiros, que projetos brasileiros podem se aplicar. E tem muitos fundos, muitas formas de a gente conseguir sair um pouco das políticas públicas, não só depender de políticas públicas para poder apoiar os nossos filmes, os nossos projetos. Então, essa é uma das formas que a gente encontrou também dessa roda continuar girando. Além disso, a gente tem algumas publicações também que, sazonalmente, a gente faz. Tem publicações de fundos holandeses, por exemplo, publicações. Tem um estudo super legal sobre o VOD dentro do Show Me the Fund, que a gente fez o ano retrasado, mas que está super atual. Inclusive, a gente lançou uma atualização dele breve, recentemente. Então, além de ser importante para produtores, eu acho que também é uma fonte muito rica de conhecimento ali. Pode passar, por favor. Aqui são alguns dos nossos parceiros nacionais, e alguns são bastante, a gente sempre tenta estar presente, como eu estava conversando aqui com o Felipe antes. Para nós é sempre um prazer quando nós somos convidados, porque é muito importante a gente difundir esse tipo de coisa, porque eu acho que, dentro do Brasil, nós somos a única instituição que faz esse tipo de trabalho. É uma instituição de filantropia, que a gente realmente não tem um viés financeiro. O nosso intuito realmente é, de alguma forma, ajudar o cinema nacional. E, a partir desses vários programas, então, tem várias formas que as pessoas podem chegar até nós. E também, desde já, deixo super aberto. Quem tiver curiosidade, quiser saber um pouco mais de algum desses programas, a gente está super disponível. Não só eu, mas como a equipe do Paradiso, coloco elas aqui também na roda para essa disponibilidade de bater um papo, conhecer mais, às vezes expandir fronteiras, enfim, ideias aí. Mas aqui, passando rápido, a ABRA, que é a Associação dos Roteiristas, é um dos nossos parceiros mais fortes. Anualmente, a gente dá um prêmio para o roteirista do ano, escolhido pela ABRA. Cena 15, a gente tem uma aproximação muito forte com eles, que é um laboratório que tem o Karim Ainuz, diretor brasileiro, como um dos fundadores do Cena 15. Eles passam por uma imersão ali de escrita de roteiro, é super legal, acontece em Fortaleza todo ano, inclusive agora em agosto, se eu não me engano, eles abrem mais uma chamada para a edição do final desse ano e ano que vem. Dialab, que é um laboratório que acontece em Salvador todo ano, final do ano também, super legal, mas ele é voltado para cineastas nordestinos. E aí, Brasil Cinemundi, que é em Minas, Funjop, Cuman, Laboratório de Novas Histórias, Nicho 54, Siri Lab, tem bastante gente aí. Próximo, por favor. E aqui alguns dos nossos parceiros internacionais, tanto das bolsas quanto da internacionalização do Brasil no mundo. Pode passar, por favor. E aqui eu deixo o meu contato para vocês, tem o e-mail ali do lado, QR Code, enfim, redes sociais. E é super importante eu ressaltar que todas as nossas oportunidades, tudo que a gente abre para o público, enfim, sempre é divulgado em nossas redes sociais, tanto LinkedIn, Instagram, site, enfim. Convido vocês a acompanhar. Sempre tem algo para alguém dentro do audiovisual. A gente sempre lança algumas oportunidades super interessantes. E também convido vocês a seguirem a gente no nosso canal no YouTube, porque é o que eu falei, tem muito conteúdo legal, muito conteúdo bacana, que pode ajudar, de alguma forma, aí a dar aquele estralinho assim na mente de coisas legais que vocês podem desenvolver. Não sei se o Felipe quer abrir para perguntas. Você está aí? Falei bastante, agora, quem tiver curiosidade, estou aqui para saná-las. Eu fico ouvindo tudo ali atrás. Inclusive o que eu não devolvi. Milena, muito obrigado. O Projeto Paradiso é sensacional, né? Potente. Acho que estar aqui nesse evento, né, que visa a descentralização, né, e essa expansão para outros lugares também é muito importante. Vamos abrir para as perguntas, então. Mesmo esquema. Quem tem pergunta, dúvida, vem até o microfone, fala o nome e a cidade. Beto, quer perguntar, né? Eu sei que você quer. Pode vir. Vamos lá, vamos lá.
Pode vir. Olá, boa tarde. Sou o Denis, de Americana, aqui do lado. E queria saber se tem algum critério mínimo específico para poder participar da disputa das bolsas e desses outros programas do Projeto Paradiso. Obrigada pela pergunta. Boa tarde. Cada uma das bolsas que a gente divulga, os critérios são dos parceiros. Então, a gente tem bolsas, às vezes, para primeiro roteirista, bolsas para quem tem 1, 2 roteiros já feitos, para roteiristas mais experientes, para produtores que estão começando, para produtores mais experientes, para a galera que está começando agora, que a gente tem um de distribuição que chama Locarno e U30, que são para distribuidores abaixo de 30 anos, mas também tem bolsas de distribuição como o EAV, que são para distribuidores já em estágios mais avançados da carreira. Então, depende muito da oportunidade. A gente tem um leque de mais de 30 bolsas anualmente. Cada oportunidade, quando a gente lança, no nosso site, tem sempre o regulamento, onde a gente explica quais são as regrinhas ali básicas para você participar. E no site do parceiro, onde você sempre vai fazer a aplicação, é sempre no site do parceiro, ele sempre vai te dar o regulamento completo, explicando quais são os critérios. Cada bolsa tem seu critério, então depende muito do que você quer, para onde você vai se aplicar. Mas já adianto que tem um leque gigantesco para todos os tipos de profissionais do audiovisual. Muito obrigado, Larissa. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma colocação? Dúvidas? Não? Então, isso que eu ia falar. Se tiverem tímidos agora, não tem problema. Meu e-mail está ali, fiquem à vontade. Às vezes, eu sei que as dúvidas vão surgindo depois, mas convido vocês a darem uma boa fuçada ali no site. Eu acho que um momento de leitura ali também ajuda bastante a conhecer esses programas, assim. E o que vocês tiverem com dúvidas, não só o meu e-mail, mas o e-mail geral do Paradiso também, tem um contato geral ali. A gente sempre retorna, não importa qual seja a dúvida. Às vezes chega algumas coisas absurdas, a gente fala assim, com o maior carinho, vai e responde, porque eu acho que é o nosso papel. Assim, uma vez que você se dispõe a ter uma filantropia, eu acho que você tem que estar aberto a todas as perguntas e todos os tipos de profissionais, tanto os que estão começando, universitários, quanto os mais experientes e que já têm uma longa jornada aí. Então, fiquem super à vontade. Para a gente é um prazer poder abrir as portas e conversar com vocês, e seja qual tipo de dúvida for. Milena, muito obrigado pelas colocações, por apresentar o Projeto Paradiso. Reforço que é muito importante, você aceitou prontamente, desde o primeiro e-mail. E é isso. Obrigado mais uma vez. A gente segue agora com a nossa programação. Uma salva de palmas para a Milena, por favor. Obrigada, gente, pela paciência, pela pessoa que fala aqui que nem não uma matraca, mas está ótimo. Agradeço por vocês terem ficado. A gente segue a programação. Daqui a pouco a gente vai abrir o painel Produção Infantil em Debate com o Jefferson Cândido, do SBT, com o Bruno Zanoni, da Stena, e com a Reci Casarotto, da Os Produtora. Inclusive, a Emília já está aí sapecando, né? Já está andando, tirando fotos. A Emília veio direto do sítio do Pica-Pau Amarelo aqui para a gente. Rapidinho, a gente vai ajustar o painel, vai ajustar os vídeos, as coisas, e a gente retorna, tá bom? Obrigado.